nossa aula de análise de dados experimentais avançada. Eu vou apresentar para vocês o Pandas e o Matplotlib, que são bibliotecas do Python, ok? Então, o objetivo é esse, apresentar a biblioteca Pandas e Matplotlib, assim como apresentar as principais funções que podem ser trabalhadas junto a essa biblioteca. O Pandas é uma biblioteca de código aberto, né, que ele fornece estruturas de dados fáceis de usar para a linguagem de programação Python, ok? Além disso, a biblioteca fornece estrutura de dados de alto desempenho e ferramentas de análise de dados. Então, a gente pode analisar dados, construir tabelas, analisar tabelas, construir gráficos a partir dessas tabelas, fazer a manipulação, é como se fosse um Excel, certo? Para trabalhar com o Pandas, a gente vai usar esse comando pip install pandas. Como é que ele funciona? Ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai abrir aqui o Google Colab, tá? Vou até mostrar aqui para vocês ele funcionando desde o início, certo? Venho aqui, novo notebook, e aí você pode usar aqui, né? Então, para começar a usar, você bota o pip install pandas, certo? Então, ele já vai mostrar para vocês aí um processozinho de instalação do Pandas, para a gente poder utilizar dentro desse notebook, digamos assim, né? Ele chama esse IPYB de notebook. Ah, você pode dar um nome aqui também, né? Aula, Pandas, testes, sem problema algum. A partir do momento que ele instalou, eu vou deixar ele instalado aí, vou mostrar para vocês aqui. Então, o que acontece? Você vai instalar o Pandas. Se vocês quiserem ver outras formas de instalação, é só clicar nesse link. Para importar a biblioteca, basta colocar esse comando, import pandas, tá? Para evitar a repetição da palavra pandas, toda vez que a biblioteca é referenciada, a gente pode usar um alias, ou seja, um apelido chamado PD, que é o que? Nada mais, nada menos, tá? Que é uma palavra mais curta para reduzir o tamanho das linhas de código. Então você coloca, ó, import pandas as PD. O as em inglês significa como. Então, o Pandas é uma das estruturas de dados mais utilizadas. Uma das estruturas de dados mais utilizadas do Pandas é o data frame, ou seja, é uma tabela, pode pensar assim. Uma instância de data frame vai ser um objeto com duas dimensões. Essas dimensões podem ser modificadas de acordo com a modificação dos dados. Os dados podem ser acessados por meio de rótulos, ao invés de exclusivamente índices, né? O legal do Python é isso, que você quer chamar um valor, você não precisa chamar o vetor índice 0, vetor índice 1, você pode chamar vetor índice João, vetor índice Maria, e aí vai. A classe DataFrame da biblioteca Pandas possui um método construtor. Você não precisa se preocupar com esse nome construtor, mas basicamente precisa saber que a gente pode receber dados no formato de listas, a gente pode receber um string, uma lista de strings que define os rótulos das linhas, pode receber colunas e tipos de dados, um tipo de dado específico, né? Então vamos aprender aqui a criar um data frame a partir de diversos tipos de dados. Então vamos lá, eu vou criar aqui, vou dar um import pandas. Vamos pegar parte desse código e vamos criar o nosso primeiro data frame. Aqui embaixo eu vou clicar aqui, ó, em mais código, tá? Aí aqui eu posso começar a programar. Eu vou tentar ver se ele já consegue fazer um import aqui. Se ele der um erro, é porque não foi instalada ainda a biblioteca pandas, tá? Eu vou instalar aqui com vocês para vocês verem como é que funciona. Então, ele já está instalado previamente, certo? Mas basicamente foi o que ele fez, ele importou pandas como PD. Aí foi o que eu fiz, defini uma variável data, onde eu tenho um dicionário. Tá? O primeiro índice dele é nome, a primeira coluna, que vai corresponder à minha primeira coluna aqui, ó, Ana. Depois vai ser Bob, depois vai ser Carlos. Aí na segunda coluna, idade, eu vou ter as idades. E na terceira coluna eu vou ter cidade, eu vou ter as cidades. São Paulo, Janeiro e Belo Horizonte. Quando eu coloco aqui, ó, DF é um data frame. Aí eu boto PD, pandas, ponto data frame data, ou seja, ele vai transformar essa estrutura, tá, que é um dicionário, em data, certo? Ele vai transformar essa estrutura em data. Aí eu boto um print DF. Quando eu boto print DF, ele vai imprimir a nossa, o nosso data frame, ok? Bom, a gente pode até voltar aqui para vocês verem, né? Então, que foi esse material, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu criei um data frame, né?
estou fazendo um data frame a partir de um dicionário. Tá? Agora eu vou fazer a leitura de um arquivo CSV, certo? Eu posso fazer a leitura de um arquivo CSV e em seguida eu posso imprimir este arquivo, tá certo? Então, para fazer a leitura desse arquivo CSV, a gente vai proceder de um arquivo CSV, tá? Eu já salvei esse arquivo .csv, vocês podem simplesmente copiar os dados, colar no bloco de notas e salvar o arquivo. Você bota lá arquivo, salvar como, aí coloca lá, ao invés de salvar com .txt, você bota lá todos os arquivos. E aí altera a extensão e coloca no final do arquivo .csv, apaga o .txt e coloca .csv, ok? Aí como é que a gente faz? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código aqui só para vocês verem. E eu vou trabalhar com ele. Então para isso eu venho aqui embaixo. Ó. Mais código, aliás, vou trabalhar com código. O nome do meu arquivo CSV é dados.csv. Como é que eu faço para fazer o upload desses dados? Eu venho aqui, clico aqui ó, nesse íconezinho para fazer o upload. Eu venho aqui dados.csv, tá? Ó. Então tá aqui, dados.csv. Ele vai fazer o upload para esta seção do Google Colab que eu estou trabalhando. Se eu quiser trabalhar de novo esses dados, eu tenho que fazer novamente o upload. Tá? O que é isso? Se você fechar e abrir de novo, você tem que fazer o upload novamente dos arquivos. Tá? Então, ó, eu vou executar aqui o código. O que aconteceu? Ele leu esses dados, armazenou em DF, e ele está imprimindo aqui, primeiro, tá? O cabeçalho. Né? Então, ele imprimiu aqui as 5 primeiras linhas. Ó, tempo, posição, velocidade e aceleração, porque são todos os dados que existem neste arquivo. O arquivo, inclusive, eu posso mostrar para vocês. Se você quiser mostrar apenas o arquivo, a gente pode fazer isso. Ó. Eu venho aqui, eu vou colocar para fazer a leitura do arquivo. Ó. Aí eu quero ler, mostrar como é que está o meu arquivo. Ó. Ele vai ler. Aí eu vou clicar aqui, ó, tá aqui mais código, vou pedir para ele imprimir o conteúdo dessa variável df. Ele lê, ó, aqui, ó, tempo, posição, velocidade, aceleração, certo? Então ele fez essa análise aqui. Aí o que é que eu faço? Ó? Eu posso filtrar os dados. O que é isso? DF selecionado, eu vou filtrar apenas a coluna tempo e posição, certo? E tempo e posição. Aí, quando eu faço essa seleção, se eu mandar imprimir DF selecionado, ele vai mostrar ó, tempo e posição, beleza? Agora eu vou filtrar, vou chamar esse DF filtrado, eu quero mostrar o meu data frame, mas para aquelas velocidades que são maior do que 10, certo? Então eu coloco essa condição aqui. Quando eu faço essa condição aqui, ele imprime apenas os intervalos de tempo, os instantes de tempo, nos quais a velocidade for maior que 10 metros por segundo. Beleza? Vocês entenderam? É bem simples, tá? Esse DF filtrado, estou colocando uma condição. Qual é a condição? Eu vou pegar meu data frame cujos valores de velocidade sejam maior que 10. Beleza? Pronto. Então, continuando aqui, pessoal. A gente aprendeu aqui a ler um arquivo .csv, aprendeu a fazer uma seleção apenas das colunas que eu quero apresentar. Eu coloquei um filtro dentro dessa coluna e estou imprimindo esses data frames que possuem filtros, que possuem condições. Continuando, eu posso, pessoal, por exemplo, após a leitura do meu data frame, mostrar apenas as 10 primeiras linhas ou mostrar as últimas linhas. Quando eu quero imprimir as 10 primeiras linhas da cabeça, eu boto hit, que é cabeça em inglês, né? E entre parênteses eu coloco 10. Se eu quiser mostrar as últimas linhas do meu data frame, eu vou usar o tail, o rabo em inglês, né? O finzinho. Então eu mostro 5. Se eu quiser ver só os 4, se eu quiser ver... Aí eu substituo 5 por 4, por 3, por 2, por 1, e obviamente eu vou mostrar os 4 últimos dados, os 3, os 2, ou o último dado apenas. Beleza? Continuando aqui, ó. Você pode, como a gente já fez, né, anteriormente, fazer uma seleção e filtragem de dados. Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Dando continuidade aqui às funções, né, para a gente trabalhar com pandas, nós temos essas duas funções aqui, a função read e a função tail. Essa função read, ela exibe as primeiras linhas do data frame, e a função tail, ela fornece
as últimas linhas do data frame, certo? Então, é bem simples a gente trabalhar com isso, ó. Então, veja só. Aqui, eu já tenho o meu data frame selecionado, né? Ele vai ter todos os dados, tá certo? Ó, então, eu posso, a partir daqui, vamos trabalhar em cima daqui, para vocês entenderem mais código. Então, se eu colocar aqui, ó, df.tail, e eu colocar aqui as três últimas linhas, vai mostrar essas três últimas linhas aqui, ó, 8, 9, 10. Quer ver, ó? Se eu executar aqui, ele mostra para mim 8, 9, 10. Se eu colocar, ao invés de tail, colocar hit, muda, né? Ele vai mostrar as três primeiras linhas do meu data frame, tá? Executando aqui, vocês podem ver, ok? Então, tem outras funções que eu posso apresentar aqui para vocês. Seleção e filtragem. Ela vai selecionar uma ou mais colunas do data frame. Então, por exemplo, se eu colocar idades, recebe DF idades. Então, se eu tivesse um data frame que tivesse nome, cidade e idade, tá? O que aconteceria? Eu poderia armazenar em uma variável apenas a coluna idade. Eu posso criar uma outra variável, que vai ser um novo data frame, um sub-data frame, onde eu vou armazenar apenas as colunas específicas, nome e cidade. Em seguida, eu posso imprimir esses novos data frames, ok? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha esse data frame aqui chamado idades, né? Então, vamos executar ele aqui, ó. Vou transformar isso aqui em código, vou executar, chamado data frame idades, certo? Aqui tem vou separar aqui, tá? Então, beleza, ó. Só que aqui, o que acontece? Eu não tenho esse data frame DF, né? Eu não tenho esse data frame. Eu não tenho um data frame aqui chamado... Vamos ver o que acontece se eu executar isso aqui. Vamos ver se dá algum erro. Ele dá erro, por quê? Por que ele está dando erro? Porque ele não encontra essa coluna idade no data frame DF. Né? Então, eu precisaria ter um data frame onde eu tivesse nome, idade, etc. Né? Pode ser esse aqui, ó. Vamos ver se dá certo com esse aqui. Ó. Eu vou trabalhar com esse dado aqui. Tá? Ó. Então, o que vai acontecer? Vou executar primeiro esse data frame, chamado DF, onde eu vou ter o nome, primeira coluna, a segunda coluna idade, a terceira coluna cidade. E aí eu vou pedir para ele imprimir o data frame para a gente. Ó. Vou pedir para ele imprimir aqui o DF, que é o data frame. Vai mostrar para a gente bem bonitinho, ó, nome, idade, cidade, beleza? Aí agora, ó, eu vou armazenar nessa variável idades, tá? Apenas a coluna idade, ó. E no subdf eu vou armazenar nome e cidade. Depois eu vou imprimir para ver como é que fica. Tá aqui, ó. Quando ele imprimiu idades, ele mostrou ó, 22, 35 e 45. E agora ele imprimiu o subdata frame com nome e cidade, ó. Ana, Bob, Carlos. Ana de São Paulo, Bob Rio de Janeiro, Carlos de Belo Horizonte. Ok? Então, voltando aqui para a aula, né, nós temos outras formas de fazer seleção e filtragem de dados usando o Pandas também. Então, por exemplo, vamos pegar esses dados aqui. O df.lock e o df.ilock, ele seleciona dados baseados em rótulos ou posições, certo? Então, vamos lá. Deixa eu executar aqui, ó. Eu vou executar aqui linha 0, vai pegar aquele data frame e ele vai pegar apenas a linha 0. Aqui ele vai pegar da linha 1 até a 3. Lembrando que 1, pessoal, é a segunda posição, tá? E 3 é o tamanho do meu data frame, certo? Ó. Então, quando eu imprimir aqui linha 0, vou imprimir só linha 0 para ver o que é que dá. Ó, quando eu imprimir linha 0, ele mostra apenas, o que é que ele vai mostrar apenas aqui? Do meu data frame DF, ele está mostrando apenas a coluna, os primeiros dados, né? Ou seja, se você analisar aqui o data frame, ó, o primeiro nome é Ana, o segundo nome, o primeiro idade é 23 e a primeira cidade é São Paulo, certo? Então tá aqui, ó, Ana, a idade 23, cidade São Paulo. Se eu quiser imprimir do segundo dado em diante apenas, olha o que ele vai fazer. Ele vai excluir a Ana e vai mostrar o Bob e o Carlos, certo? Então,
O df.lock e o df.ilock, você pode fazer uma seleção de dados baseada em rótulo ou em posições, certo? Então, várias outras funções a gente pode ir trabalhando aqui dentro do Pandas, tá? Então, por exemplo, agora eu quero criar uma variável adultos. Então, eu pego e coloco df, que é referente ao meu data frame, e aí eu vou passar o seguinte filtro, df_idade, ou seja, cuja idade é maior que 30. Quando eu der o print adultos, ele vai mostrar apenas os adultos cuja idade é maior do que 30, né? Então, tá aqui, ó, por exemplo, adultos, como eu fiz, né? Então, eu vou copiar, vou colar aqui para vocês, a gente trabalhar com o código, ó, e vou executar. Quando eu faço isso, o que é que ele faz? Ó, ele está mostrando apenas o Bob e o Carlos, por quê? Porque a idade deles é maior do que 30, né? Lá naquele data frame inicial, a Ana tinha uma idade de 23, ele não mostra, certo? Só para vocês entenderem. Bom, pessoal, então dando continuidade aqui, tem várias outras funções. Então eu posso pegar agora eu não vou mostrar o código funcionando, mas vou explicar aqui para vocês, tá? Então, se eu coloco assim, ó, df coluna, ou seja, estou selecionando a coluna desse data frame, e eu coloco ponto .apply, o que é que está acontecendo aqui, ó? Você pode aplicar uma função a cada elemento da coluna. Então, ó, df idade ao quadrado. Então, eu quero levar ao quadrado as idades de cada um dos meus, das pessoas que estão lá na coluna idade, né? Então, bota aqui, ó, df idade ao quadrado, ou seja, eu vou criar uma coluna chamada idade ao quadrado, ela vai receber a coluna idade e vai aplicar a seguinte função. Eu estou criando uma função chamada lambda x. Quando eu coloco assim, lambda x, x ao quadrado, significa o quê? Ele vai pegar cada um dos valores da idade e vai jogar aqui dentro da função lambda x. O que a lambda x faz? Ele pega o x, que é aquele valor de idade. Eu podia colocar y, podia z, qualquer coisa. É só para ele entender que quando ele pega o x, ele pega o x e eleva ao quadrado, entendeu? O x aqui ele representa apenas a variável, né? Mas ele vai aplicar essa variável aonde? Dentro da coluna idade. Então ele pega cada um dos valores da idade e eleva ao quadrado. O group by é o seguinte: você pode agrupar por uma ou mais colunas e aplicar a uma função agregada. Então, por exemplo, eu posso fazer um agrupamento por cidade. Ó. Eu vou agrupar, vamos supor que eu tivesse várias cidades, São Paulo, com várias pessoas lá em São Paulo. Né? Então, eu posso df, grupo by cidade, aí eu coloco idade, min, ou seja, ele vai mostrar para aquele grupo, né, de pessoas de cada uma das cidades existentes dentro da minha coluna cidade, ele vai pegar a coluna idade e vai calcular a média, certo? Então ele faz uma série de funções aqui em uma única linha, né? Aqui, como a gente só tem, no nosso caso, nesse nosso data frame, a gente tem poucos dados, ele não vai conseguir fazer aqui uma média, né? Mas, por exemplo, eu poderia acrescentar aqui mais uma pessoa, que eu vou chamar de João, e eu vou colocar ele em São Paulo, tá? Eu vou dizer que o João tem a idade de 41 e ele também é de São Paulo. Então, vou adicionar aqui mais um valor, ó, SP, beleza? Pronto. Então, olha só o que é que vai acontecer. Ele fez a média aqui para Belo Horizonte, só tinha uma pessoa, 45. Rio de Janeiro, 35, certo? Mas São Paulo tinha um com 23, outro 41. Ele somou e dividiu por 2. Aí ele deu a média aqui de 32, entendeu? Então ele agrupa por cidade, certo? Beleza. Aí o que é que ele faz? Ele vai pegar a coluna idade e vai calcular a média. Então ele mostra a média por cidade. Ok? Bom, então continuando aqui, pessoal, você pode fazer um sort values, ou seja, você pode ordenar os dados por uma ou mais colunas. No caso aqui, ó, eu vou ordenar os dados pela coluna idade. Aí como é que eu faço? Olha só, vou ordenar os dados pela coluna cidade. Olha só que legal. Eu vou ordenar pela idade, ou seja, ele vai mostrar em ordem. A ordem que ele vai mostrar aqui, ó. Ele está mostrando em ordem decrescente. Primeiro as pessoas com maiores idades, aí vai diminuindo, né? Até porque tem ascending false. Se fosse true, ele ia mostrar em ordem crescente. Beleza? Só para vocês entenderem. Bom, eu posso fazer o merge. O que seria o merge? Então, por exemplo, ó, aqui ele faz a junção de dois data frames, tá?
eu tenho agora esse DF2 aqui, ó, que ele tem a cidade e tem a população, beleza? Então ele vai fazer o merge, né, para esses dois data frames. Vamos ver como é que funciona. Olha só, eu vou o DF2 aqui, ele é o que? A cidade é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ele tem a população. A população de São Paulo é 12, Rio de Janeiro é 7, Belo Horizonte 2,5. Ele aparece população 12 duas vezes aqui, porque eu tenho duas vezes a cidade de São Paulo, certo? Então ele fez um merge dos dois data frames, isso é bem importante, tá? Tem muitas aplicações práticas importantes para isso. Bom, continuando, eu posso fazer a limpeza dos dados, ou seja, remover linhas ou colunas com dados ausentes. Então, por exemplo, se tiver alguma linha ou coluna com dados faltando, eu posso fazer um drop NA, ou seja, ele elimina todas as colunas ou linhas que não tenham dados. O fio NA, posso preencher valores ausentes com um valor específico. Então, eu posso preencher com valor 0, com valor 1, com o valor que eu quiser. Certo? Então, vocês podem fazer esses testes aí para ir manipulando. Podemos fazer também, pessoal, estatísticas descritivas em cima das colunas. Então, por exemplo, ó, eu vou criar essa variável estatísticas aqui e eu vou acrescentar a ela esse data frame, essa função describe. Então, o que essa minha função describe faz aqui? Olha só. Quando eu boto estatísticas df.describe, o que ele está fazendo? Ele conta a quantidade de colunas, de linhas que eu tenho, ele faz o valor médio, ele calcula o valor mínimo, qual é o valor que é, né? O 25% menor, 50%, 75%, ou o valor máximo, né? Então, ele faz uma estatística em cima do meu data frame, ok? Então, pessoal, manipulação de string, o que é que ele está fazendo? Eu posso, por exemplo, colocar todas as strings em letras maiúsculas. Então, eu pego df cidade, ou seja, a coluna cidade desse meu data frame vai receber a coluna cidade, só que eu vou usar essa função str upper para deixar todos os caracteres com letras maiúsculas, tá? E aqui tem uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Que ela contém algumas manipulações de dados, tá? Referente a um movimento acelerado, tá certo?